Oi, gente! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos começando um novo programa. Hoje começa também a minha vida, a minha divulgação, vamos dizer assim, a minha divulgação mesmo da palavra com Jesus. Eu vou contar hoje a minha história, o meu relacionamento com Jesus. Vocês escutam bastante eu falando dele aqui no programa Sintonia com Jaque Matos. Na verdade, o Jaque Matos nem era para ter, né? Era um programa para ser um programa relacionado mesmo com Jesus. E aí acabou que primeiro veio o Jaque Matos. E aí nós decidimos ter o Sintonia com Jesus, né? O Sintonia com Jesus, ele é um programa que nós vamos trazer a fé, a motivação, a palavra do Cristo, tudo aquilo que ele nos deixou de mais importante para que a gente possa levar para o outro, para que a gente possa cada vez mais espalhar a mensagem. Ele deixou essas mensagens tão bonitas para que a gente possa usar na prática, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa reflexão, tudo isso. E eu queria contar um pouco da minha história, o meu relacionamento com Jesus. Hoje, antes de mais nada, vou falar, tem muita coisa para ser contada, acho que não vai dar para contar tudo hoje. Eu tenho muita história, assim, espiritual. Essa questão espiritual, assim, eu relutei um pouco para vir aqui. Eu tinha um grupo de oração, não era um grupo, assim, religioso, com uma religião determinada, mas sim com pessoas que acreditam no Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí hoje eu só tenho esse grupo no WhatsApp. Eu tinha esse grupo físico. As pessoas iam na casa da minha mãe e a gente fazia lá. E teve uma época que esse grupo estava bem volumoso. Era como se fosse uma célula, que as pessoas falam células, né? E eu tinha esse grupo de oração. E hoje eu tenho ele só no WhatsApp. Não parei esse grupo porque eu segui um outro caminho e acabei, bem no dia que eu fazia o grupo, eu estudo. E aí eu acabei não ficando fazendo mais a oração. Mas era uma coisa que me ajudava muito. A gente falava de Jesus o tempo todo. Pegávamos vários trechos das passagens, né, bíblicas, do Evangelho, enfim. E falávamos bastante sobre aquilo. Mas hoje eu queria contar o meu testemunho, a minha história, o meu relacionamento com Jesus. Todo mundo sabe que eu sou extremamente apaixonada por ele. Não preciso... Eu não sei mensurar, gente. Eu não sei mensurar o quanto ele é importante na minha vida. Eu acho que falar de Jesus pra mim é tão gratificante, porque acho que eu devo tudo a ele. Tudo da minha vida eu devo a ele. Tudo que eu sou, tudo que espiritualmente falando eu devo a ele. Eu não conhecia Jesus. Eu tinha contato com a espiritualidade desde criança, porém Jesus só veio mais tarde, na fase adulta mesmo. E aí eu vou contar pra vocês. Bom, eu sou a Jaqueline, vocês já me conhecem pelo outro programa. Na infância, minha mãe frequentava a igreja católica, assim, mas não de participar de grupo de oração, nem ser presente dentro de alguma igreja em específica. Meu pai veio da congregação cristã do Brasil, que a família dele é da congregação, meus avós, já falecidos. E a minha mãe ia na igreja católica, né? E meu pai não ia, não frequentava, mas a família dele sim. Então tinha conhecimento, assim, bem pouquinho nessa questão dos dois lados, na verdade. Minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora Aparecida, então eu tinha muito esse contato de Aparecida do Norte. Eu tinha muito contato com essa questão como é que eu posso falar? Da promessa, né? Minha mãe fazia muitas promessas de um ano, de meses, enfim. Mas eu não tinha esse conhecimento. O que era Deus? Na escola a gente não falava sobre isso, acho que nunca falou. E naquela época, as crianças, a gente não se conversava sobre isso. Então eu tinha amigos evangélicos, eu tinha amigos que era da Umbanda, eu tinha amigos católicos, então assim... Mas a gente não tinha muito esse contato sobre isso, a gente não focava nisso, né? A gente tinha amizade na escola, fora um pouco da escola, mas a gente não estava preocupado com essa questão religiosa, na verdade. Mas eu
aí começa a minha história. Quando eu me entendi um pouquinho já, assim, que eu me lembro, né, vamos dizer assim, as coisas que eu me lembro de criança, eu comecei a ter visões. E eu tinha visões espirituais. Então eu via a espiritualidade, eu via anjos, sim, anjos, eu via anjos, formato de anjos, eu via a espiritualidade. Mas como eu não tinha compreensão de nada, eu saía gritando, eu tinha muita dificuldade de compreender tudo aquilo. Então eu gritava muito, eu acordava meus pais, eu achava que eu estava ficando doida. E meus pais não tinham conhecimento sobre isso, não sabiam como tratar disso, não trataram disso, porque eles também não tinham conhecimento, não sabiam o que poderia ser. E ficava por isso mesmo. Minha mãe, ela me levava até onde ela podia. A gente ia, cheguei aí na igreja católica, porém não fiquei. Minha mãe chegou a me levar em outros lugares também. E aí todo mundo falava assim, essa menina tem mediunidade, tem que cuidar. Mas como a minha mãe não frequentava lugar nenhum, assim, então eu não tinha como tratar aquilo, né? E eles também não tinham esse conhecimento. Tô falando isso porque, assim, é muito importante que vocês vejam desde criança, a criança, se ela tem alguma relação já com o plano espiritual. E o quanto é importante a gente apresentar Deus para a criança também. Falar sobre a espiritualidade. Ainda mais nos dias de hoje, o quanto é importante a gente falar de Deus, de Jesus. Eu já apresentei Jesus para minha filha. Não sei se ela compreendeu da forma que eu expliquei para ela, da forma que eu apresentei para ela. Mas ela já sabe que existe Jesus, que tem Deus. Ela já sabe o que é o plano espiritual. Então, assim, já tem essa existência. Então, quando eu era criança, eu tinha contato com esses seres, vamos dizer assim, espirituais. E eu tinha contato também com seres espirituais não bonzinhos. Então, eu via também seres espirituais deformados, via muita coisa, assim, desesperadora, né? Você conversava com eles? Às vezes, sim. Às vezes, eu me lembro de ver e eles falar alguma coisa. De madrugada, de acordar. Muitas vezes acontecia de madrugada. Nos sonhos, eu sempre tive sonhos, muitos sonhos recorrentes, principalmente com quem já partiu desse plano para o outro, já de ter revelações também nos sonhos, né? Mas eu não sabia o que era tudo aquilo. Então eu via, eu não compreendia. Para mim era tudo muito superficial, era criança, então para mim estava tudo certo, né? Eu não tinha essa história de amiguinho imaginário, assim, tô conversando com alguém aqui, um amiguinho imaginário. Não, eu via mesmo, as coisas eram pontuais, então eu via e ponto, e acabou. Mas nessa época eu não tinha esse contato com Jesus. Eu fui crescendo, na escola também eu via algumas coisas também fora do que é o comum das crianças. Hoje as crianças eu acredito que seja mais comum tratar desse assunto, então eu via alguma coisa espiritual ali, e eu falava pra professora, tipo, não vamos falar sobre isso aqui, né? Depois a gente conversa. E fui crescendo, só que o que aconteceu? Com a recorrência dos fatos, eu fui ficando doente. Então, eu via e ficava doente. Então, eu comecei a adoecer. Porque eu recebia as mensagens e às vezes eu passava, às vezes eu não passava, eu não sabia como lidar com aquilo. O meu pai nunca aceitou nada que fosse de outra religião, vamos dizer assim. Então ele não aceitava nem pensar em falar nada de espírito dentro de casa. Então havia muito essa questão dele vir também, né, do que ele aprendeu na vida dele. E então eu não tinha conhecimento. E aí eu fui ficando mais velha, fui ficando adolescente. Tinha semanas que eu ficava de cama, assim, bem ruim mesmo. Bem ruim, com muita dor de cabeça. E tinha as visões, e via as coisas, e tinha o contato. Mas também não ia em lugar nenhum. E aí fui crescendo, foi passando o tempo, e eu me casei. E aí eu me casei. E eu me casei com o meu marido, que também não vai em lugar nenhum. E que também não fala de Deus e não fala de Jesus. E aí eu falei, e agora, né? E agora, como é que vai ser tudo isso?
E quando eu casei, eu já tava começando a sentir falta de algo na minha vida. Eu tava sentindo falta de algo na minha vida. Algo maior que eu. Eu falava assim, eu não sabia o que era. Então eu ficava muito frustrada. Com frequência. Com frequência, assim. Eu tinha tudo. Tinha casa, tinha família. Tinha meu namorado, na época, o meu marido era meu namorado. Tinha meu emprego, não ganhava mal naquela época. E não tava feliz. Era uma insatisfação, assim, grande. Eu falava assim, por quê? Né? E eu nunca me... cheguei aí em algumas igrejas com amigos, assim, vamos ali, vamos. Fui um dia, porque eu já tava maior. Não me via, assim, em lugar nenhum. E aí eu me casei. E eu comecei a... Em casa, as visões eram só mais visões. Aí eu ouvia. Eu ouvia falando comigo algumas situações e aquilo tava me fazendo muito mal. Até que um dia que eu fiquei muito ruim, fui pro trabalho, fiquei muito ruim no trabalho. Muito ruim mesmo no trabalho. E aí a minha amiga, na época, falou assim, Jaque, tem uma casa aqui perto, uma casa espírita, chama Caminho da Luz. Você não quer ir lá? Eu falei, ai meu Deus, vou lá não. Não, vamos lá, é sério, lá é bom, quem sabe lá não te ajuda, né? E eu com o meu preconceito, que a gente tem esse preconceito por falta de conhecimento, não queria ir. Não queria ir, mas eu fui. Porque eu tava numa situação, assim, bem complicada da minha vida. E tava afetando já tudo. Tava afetando o meu externo, tava afetando tudo. E as pessoas não compreendiam muito o que eu falava, né? Eu sabia o que eu via, eu sabia o que eu falava, mas as pessoas à minha volta não compreendiam porque elas não tinham esse contato, não via aquela questão espiritual. E eu fui lá na Caminho da Luz. Chegou lá, fui muito bem recebida. Aí eu olhei assim e falei, nossa, aqui é um salão. Nossa, não tem nada. Nossa, não tem imagem. Nossa, fiz 1000 perguntas. Não tem, porque aqui é a doutrina espírita do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nanana. E aí eu fui conhecer, que era a mesma com o de Chico Xavier. E aí eu fui conhecer. E aí eu fui convidada para estudar e estudo até hoje, estou lá. E foi aonde eu fui curada, assim, fui doutrinada. Essa questão da minha mediunidade foi doutrinada, vamos dizer assim. Eu fui educada, doutrinada não, vamos dizer. Eu fui educada, estou sendo educada. Fui não, né? Porque a gente nunca é totalmente. Então, eu estou sendo educada mediunicamente para eu poder conviver com isso. Mas aí, essa não é a questão do programa, essa não é a questão que eu quero trazer para vocês. A questão que eu quero trazer é Jesus. E aí foi lá, através de lá, que eu abri meus olhos para Jesus. E eu acho que tudo isso da minha vida me levou até lá. Quando eu estava lá, eu comecei a estudar e eu comecei a aprender sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes disso, gente, eu não tinha contato com a Bíblia, tá? Só para vocês saberem, não tinha contato. Eu tinha a Bíblia em casa, porém não abria. Não abria, não tinha paciência, não queria ouvir, não queria nem ouvir falar de Jesus, tá? Quando alguém falava, assim, alguma coisa pra mim, eu falava, ai meu Deus, que saco, né? E eu era dessas, e eu falava assim, nossa, eu não quero nem ouvir. E aí quando eu comecei a estudar, a gente começa a tratar esse lado nosso de melhoria, e a gente começa a entender Jesus. Como que ele andou, como é que foi o trabalho dele aqui na Terra, e como é que ele... Eu falei assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar até então em tudo isso. E eu nunca tinha parado para pensar o quanto é importante a gente pegar tudo aquilo dos ensinamentos e a gente se melhorar. A gente tentar se melhorar. Não colocar a culpa na igreja, ou no centro espírita, ou no pastor, ou no padre, mas sim a gente tentar se melhorar. E aí eu comecei a estudar e comecei a ver as coisas de outra forma. Foi fácil no começo? Não. Tive muita briga em casa. Vieram coisas acontecendo dentro da minha casa, assim, na questão de quebrar as coisas mesmo. Pode ser, não acredito em coincidências, então nada é por acaso.
E aí meu marido ficava um pouco bravo com aquela situação e falava assim, ah lá, você trouxe o espírito pra casa. Eu falava, coitado do espírito, né? Tá jogando pro espírito o negócio que quebrou. E eu falava assim, não, porque Deus é amor, Deus é acima disso, Jesus é acima disso, ele é acima de qualquer coisa. Então, se eu tô buscando ele, eu tenho que reverter toda essa situação na minha vida. Então eu pedia muito para Jesus da minha forma, ainda não tive aquele encontro que todo mundo fala assim, eu tive esse dia com Jesus, foi o dia que de fato ele me chamou. E aí eu não tinha tido até então um encontro com Jesus. Aí eu falava assim, Jesus, o Senhor me colocou lá para estudar, eu tenho certeza. Então, por que que tá acontecendo tudo isso na minha vida? Por que que tá acontecendo tudo desalinhado? Por que que tá acontecendo isso? Sabe, agora que eu tô tão empolgada, tão feliz, né? E aí eu comecei a ouvir mais no meu coração assim, mas não é dessa forma que eu quero que você passe as coisas, né? Não é dessa forma que eu quero que você fale até pro seu esposo, porque o Mauro, ele não queria nem ouvir, porque eu acho que eu enchia tanto saco já com a questão de, você precisa ver, você precisa ir lá, você precisa... E muita gente passa por isso, né? Vai pra igreja, quer levar todo mundo de casa, quer converter todo mundo, a gente quer que a pessoa... Mas a gente tem que ter calma, a gente tem que ter respeito, tem que entender que cada um tem o seu momento, o seu chamado, cada um tem o seu chamado para cada lugar, sabe? Você tem o seu chamado, talvez, o seu chamado de você que tá me vendo, não é lá na Caminho da Luz. O seu chamado, talvez, é na igreja católica. O seu chamado, talvez, é na igreja evangélica, é na assembleia, é na congregação, é na universal, é na umbanda, enfim. Cada um de nós, eu acredito que nós já viemos com um propósito. Mas o mais importante disso tudo é a gente ver Deus lá dentro. É sempre Jesus tá lá nos esperando. É sempre ele tá ali naquela porta que você entrar. E depois disso, continuei estudando. E aí, eu estudava, mas eu não me aprofundava tanto nas coisas, né? Eu era rasa, vamos dizer assim. Você começa eu tinha medo. Eu tinha medo de algo, de alguma coisa. Assim como eu relutei pra estar falando sobre isso aqui também. Eu era rasa. E eu falava assim, não quero saber tanto, porque depois vou parecer aquela pessoa chata também, que vai ficar falando de Jesus, de Deus, enfim. E quando foi um dia, eu sonhei. Aí eu sonhei com Jesus. Eu sonhei, gente. Eu vi Jesus. Para muitos, eu já ouvi assim, foi um espírito que se caracterizou. Não, foi Jesus. Eu sabia que era ele. Eu sabia que era ele. Eu estava descendo a rua da casa da minha mãe, isso no sonho, tá? Isso é um sonho. Foi ali que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tive um sonho com ele. Eu estava descendo a rua da casa da minha mãe e eu escutei chamar meu nome. Não foi Jaque, foi Jaqueline de Matos. E eu nunca vou esquecer essas palavras. Jaqueline de Matos, bem sutil. Quando eu olhei pro lado, eu vi um homem com cabelos aqui, um pouco acima do ombro. Não tão igual às fotos que a gente tá acostumado a ver desenhado. Ele era com... assim, não era bem branquinho também. Ele tava com uma túnica dourada e usava uma sandalinha tipo rasteirinha. E a túnica tinha aquele negócio caído do lado. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu falei, desculpa, eu conheço o senhor de algum lugar? Aí ele pegou e falou assim, você me conhece, você vai me conhecer agora. Ele falou, você pode me acompanhar? Aí eu peguei e falei, onde que o senhor quer me levar? Aí ele falou, por favor, senta aqui, a gente precisa conversar. E aí, quando ele me chamou, ele entrou num lugar que era tipo a casa da vizinha da minha mãe e se transformou numa igreja. E tinha os bancos de madeira. E aí virou uma igreja lá dentro. Quando eu entrei com ele. E aí a gente sentou naquele banco de madeira. Tudo muito simples. Tudo muito simples. E ele calmo, sim, com aquele olhar sereno, tranquilo.
Aí ele falou assim, filha, eu preciso que você faça as coisas que você disse que faria. Eu falei, mas eu não lembro de falar qualquer coisa que eu faria. Eu falei, mas desculpa, quem é o senhor? Aí ele falou, eu sou Jesus. Quando ele falou isso no sonho, eu tive um travamento no sonho legal, assim. E eu falei, como Jesus? Como? Jesus? Jesus mesmo? Jesus? O senhor usa chinelo? E foi muito espontâneo. Eu falei, o senhor usa chinelo? Eu falei, nossa, cara, deixa eu ver essa sandalinha. Aí eu fiquei olhando assim. E aí ele deu um sorriso, bem assim, singelo. E ele continuou sentado. E ele falou assim, filha, você vai se lembrar de tudo que eu te falar. Você não vai esquecer. E aí eu falei, o que o senhor quer de mim? Aí ele falou, você vai cuidar das minhas crianças. Eu falei, Jesus, nem de criança eu sou muito fã. Gente, eu falei isso pra Jesus, vocês têm noção que eu falei isso pra ele? E aí ele falou assim, então, só que você vai cuidar de criança. Naquela época eu não ia pra escolinha. Naquela época eu não fazia nada por criança. Naquela época a única criança que eu fazia alguma coisa era minha filha. E aí ele disse, você vai anotar tudo que eu te falar. Falei, tá bom. E aí eu peguei arrumou um caderno no sonho. E aí ele desenhou um tênis com asa azul e branco. E ele disse assim, você vai ter um projeto chamado o tênis, porque você vai calçar muitas crianças. Ele falava assim, você vai calçar muitas crianças. Você vai trabalhar com muitas doações. Você vai procurar um lugar, e você vai doar pra esse lugar. E aí eu olhei pra ele assim, e fiquei olhando, né? Eu falei, tipo, pensei comigo, eu vou doar? Doar o quê? Aí ele pegou e falou assim, e antes que você me pergunte, eu já vou te dar a resposta. Você não vai precisar colocar R$1 do seu bolso, porque eu vou aparecer com as doações pra você. E você vai fazer essas doações. Você só vai precisar levar elas aonde eu indicar. E eu vou te mostrar. Ele falou assim, e você vai ter esse projeto, você não vai poder parar com ele, você vai ter que ter esse projeto com essas crianças, você vai doar para essas crianças e você vai fazer isso. E eu fiquei paralisada, porque ele veio com tudo pronto. E eu falei assim, mas eu não tenho quem... Ele falou, não se preocupe com quem vai te ajudar, você vai ter as pessoas certas. E aí, depois disso, ele falou pra mim assim, só mais uma coisa, você tem que me prometer. Aí ele falou assim, tudo, absolutamente tudo que vier pra sua mão, não importa o que seja, desde uma caneta até o mais valioso, será doado. Nada te pertence. Nada. Aí na hora, eu não entendi muito, mas eu confirmei. Falei, ok, né? Falei, ok. E ele falou, não será uma prova fácil, mas você vai fazer. E tudo que você fizer será em meu nome. Tudo da sua vida, a partir de agora, será em meu nome. Sempre você vai falar, em nome de Jesus. Amém. Sempre em nome de Jesus, sempre. Gente, eu acordei. Vocês não imaginam como eu acordei? Eu acordei assim, surtando mesmo, legal. Anotei tudo, marquei tudo. Assim, já falando que eu queria fazer a doação, que eu ia buscar os lugares, que eu queria fazer uma equipe, que eu queria montar um grupo, que não sei o que. Eu montei um grupo chamado Coração de Jesus. Aí eu já queria fazer uma ONG. Olha, eu atropelei tudo que Jesus falou. Tudo na empolgação, assim. Eu não parei pra pensar. Eu coloquei na parede do serviço, contei pra todo mundo do serviço. Primeiro passo, quando você tiver um contato com a espiritualidade, quando Deus falar com você, guarda pra você. Porque se Deus se revelou pra você, é pra você. Eu só tô contando isso hoje, porque isso já faz um bom tempo. Então hoje eu tô madura pra vir aqui contar essa história. Eu tô aqui se segurando pra não chorar, porque só de lembrar tudo isso, eu sei o que eu passei.
E não foi fácil, não foi. Mas por ele eu faria tudo de novo. Tudo, porque eu sei o quanto ele me honrou. O quanto ele me honra. Então, assim, tudo que eu faço da minha vida é por ele. Tudo, tudo mesmo, gente. Tudo, tudo, tudo. Tudo eu dou graças a Jesus. Tudo. Tudo eu dou graças a ele. E aí, aí que vem aí começa o desenrolar da história mesmo. E depois disso, eu comecei, baixou a doida em mim. Falei, nossa, vou querer fazer um grupo, aí chamando todo mundo, chamei o pessoal do serviço, chamei minha mãe. Na hora da euforia, todo mundo quer te ajudar. Vamos doar, vamos pegar, vamos não sei o quê. Só que depois, as pessoas começam, não querem mais, porque assim, você correr atrás das coisas, buscar a doação, ter que ir buscar na casa dos outros, ter que ir buscar e levar, e limpar, e muitas vezes fazer essa separação é trabalhoso, e não é pra todo mundo, não é todo mundo que quer fazer isso. E eu tinha uma vida, quer dizer, tenho uma vida fora dali, casada, não sei o quê. Meu serviço tava naquele auge de, tipo, os clientes chegando. Tudo era um teste, gente. Tudo ali, eu acho que tava tudo muito no teste, assim. Jesus tava realmente... Eu vou testar minha filha, sabe? Pra ver se ela vai segurar isso que eu falei pra ela. E aí eu anotei tudo, Gente, eu fiz uma montagem, assim. Eu fiz uma apresentação, só pra vocês terem uma ideia. Eu fiz uma apresentação. Eu cheguei a apresentar pra uma empresa de corrida, de esportes, para todo o tênis que os corredores corressem, jogassem lá dentro da caixa para eu doar para as crianças. Só que esse projeto não vingou, porque não era o momento. Não era o momento. E aí, depois disso, eu comecei esse projeto, tudo. Muitas pessoas me ajudaram, assim, muitas ficaram comigo, assim, buscando. E até que veio a ideia das caixas, sabe? Aí eu vou chegar nessa parte. Antes disso, muita gente que falou que ia comigo não foi pra frente, acabou não indo pra frente. E eu fiquei muito desgostosa. A minha meta na época era alcançar 200 brinquedos. Eu falei, eu vou alcançar 200 brinquedos pra poder doar pra algum lugar, né? Pra doar em algum lugar que tem criança. E aí eu falei assim, conseguindo esses 200 brinquedos, eu vou doar pra algum lugar. Só que chegou um dia que, tipo, as pessoas, eu não posso ir com você, o outro, não sei o quê. E aí começou meio que todo mundo, e eu percebi que aquilo não era fácil. Aí eu peguei e falei assim, não, tô sozinha. Eu falei assim, minha mãe, coitada, vou enfiar ela mais um projeto meu, mais uma coisa minha, tanta coisa pra ela fazer. E eu lembro que eu tava no carro, assim, eu tava no carro e eu comecei a chorar. Aí eu falei pra Deus assim... Eu falei, Jesus, o Senhor veio pra mim num sonho e colocou essa semente no meu coração. Mas, sabe, o Senhor estava enganado, não sou eu. Essa não sou eu. Não é a pessoa que o Senhor quer. Então, eu não sei por que o Senhor fez isso. Sabe? E eu fiquei muito revoltada aquele dia. E eu falei assim, eu não vou dar conta. E eu fiquei bem brava. Gente, eu chorei muito aquele dia no carro. Nisso meu telefone tocou. Meu telefone tocou, gente. Era uma amiga da Caminho da Luz. Ela falou assim, Jaque, eu vi seu post, você tá arrecadando um brinquedo. Você já conseguiu muita coisa? Eu falei assim, consegui algumas coisas. Ela falou, tive uma ideia. Por que você não divulga na sala e a gente vira um grupo? Ao invés de você ser sozinha... Gente, Deus Tô contando isso pra vocês. E foi lindo, porque Deus é maravilhoso. Jesus não erra nunca. Ela tá chorando porque a Yasmin tá aqui do meu lado. Gente, Jesus é lindo. Ele é lindo. O Senhor é lindo. Eu falei pra ele assim, o Senhor errou de pessoa, o Senhor não tá com a pessoa certa. E aí, quando foi nesse dia, assim, a minha amiga pegou e ligou pra mim e falou, já que você tá sozinha nisso? Eu falei, não, tem umas pessoas que tá me ajudando. Ela falou, não, vamos ampliar isso. Ela falou, vamos ampliar isso. Eu até te ajudo, porque eu preciso fazer alguma coisa, amiga. Me dá uma... Ela falou assim, me dá uma oportunidade de ajudar também. Aí eu falei... Gente, na hora, assim, eu parei, eu não acreditava no que eu tava ouvindo. Eu não acreditava. E aí ela falou assim,
Manda lá no grupo da sala. Da nossa sala, eu já estudava, né? Manda no grupo da sala, Jaque. Você vai conseguir um grupo. Mandei no grupo da sala. Mandei no grupo da sala. E aí eu falei assim... Gente, tô arrecadando brinquedo pra doar pra algum lugar de criança. Nananã. Pessoal, pô, eu quero ajudar. Aí nisso, a Caminho da Luz tinha a escolinha. E eu não tinha me atentado tanto à escolinha. Aí alguém comentou comigo, falou, já que você não doa pra escolinha do bem, que é o posto de Paulo Roberto de Farias, lá no Yocuné. Falei assim, nossa, tem? Tem. Eu falei, nossa, é verdade, eu nem lembrava. Por que você não doa pra lá? Eu falei assim, vou conversar. Aí um amigo meu apresentou a Mari, que na época era a coordenadora. A Mari falou, pô, vai lá conhecer antes, não sei o que. Eu falei, quero doar os brinquedos pra todas as salas, tô fazendo uma campanha. Nananã, fui lá. Fui lá e tô até hoje. Eu fui lá doar brinquedo. E eu tô até hoje lá. E aí isso é uma história pra depois, que é longa também. E aí eu fui lá. E só pra vocês saberem. Aí voltei pra sala. Uma pessoa lá da Caminho da Luz, a Raquel, minha amiga, maravilhosa, ficou sabendo da história da doação dos brinquedos. Falou, amiga, vamos botar uma caixa aqui na entrada. Você vai apresentar para todas as salas esse projeto dos brinquedos. Gente, só pra falar dessa história dos brinquedos. Enfim, começou aí uma prima minha, Elisa também, maravilhosa nesse processo. Começou a distribuir caixas nos colégios da região, academia da região. A gente colocou na porta da Caminho da Luz. A gente começou a colocar essas caixas tudo em vários lugares de pessoas que estavam apoiando esse projeto. No final das contas, nós arrecadamos mais de 3.000 brinquedos. Mais de 3.000. Nós conseguimos ajudar pelo menos 6 lugares. 6 lugares diferentes. E foi tanta gente ajudando, tanta gente. A casa da minha mãe não dava conta de tanto brinquedo. A gente foi numa fábrica de bola, de leite. A gente chegava assim, ó, com a carretinha ali na Aricanduva. Aí as bolas começou a voar, porque não amarrei direito aquelas bolas. E as bolas, eu perdendo as bolas na Aricanduva. E a Yasmin tá morrendo de rir aqui, porque eu fiz ela descer e pegar um monte de bola, assim, ó. E o povo pegando a bola. Aí apareceu um povo no meio da Aricanduva levando as bolas embora. Nossa, posso levar, moça? E levava as bolas embora, assim. E aí, gente... A gente conseguiu mais de 3.000 brinquedos. Então, pra vocês verem como Jesus não brinca em serviço. Ele não veio aqui à toa. Nós somos à toa, que a gente não confia nele. E eu não confiava nele. Eu não confiava. Eu falava assim, gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Jesus veio aqui, deixa o papelzinho aqui e fala, tó, faz isso. Eu falei, como é que eu vou fazer tudo isso na minha vida? Como é que eu vou fazer isso na minha vida? E ele falava, você vai trabalhar com criança. Eu falava assim... E ele me mostrou um lugar azul e branco e eu não acreditei. Porque quando eu cheguei na escolinha, pasmem, ela é azul e branca. Ela é azul e branca. Eu quero deixar esse testemunho pra vocês aqui. Eu quero deixar esse testemunho, porque essa é minha vida. Isso é real, isso aconteceu na minha vida. Não aconteceu na vida de alguém que eu fiquei sabendo. Isso aqui foi na minha vida. Tudo que acontece na minha vida, eu sempre, de alguma forma, eu acabo sabendo de algum jeito... Eu consigo hoje ouvir muito mais claramente a voz de Deus dentro de mim. Então assim, hoje eu aprendi a ouvir Jesus falando comigo. Ele fala comigo, eu escuto ele. Então eu queria falar pra vocês sobre isso. O quanto é importante essa relação. Algumas pessoas brincam, falam, já que fala com Jesus, tem o WhatsApp dele. Tenho, fiz um grupo com ele, depois eu conto pra vocês como é que é esse grupo também. Tem um grupo com Jesus aí. Ah, é doida? Não, eu tenho, porque é com ele que eu desabafo. É com ele que eu falo, porque foi ele que segurou tudo que eu passei. É ele que segura cada dor, cada lágrima, cada angústia que eu passo. Jesus é maravilhoso, gente. Eu nem sei que porta que você está entrando hoje, ou que lugar que você está indo. Mas se você viu Jesus lá dentro, fique. Porque a gente tem que ficar onde a gente vê Jesus, aonde a gente está com Jesus. Eu vejo Jesus em qualquer lugar que eu estou, eu vejo Jesus no abraço, eu vejo Jesus, porque Jesus é amor, gente. Jesus é amor. E ele foi amor na minha vida. E aí, nós conseguimos mais de 3.000 brinquedos. A gente doou brinquedo, gente. Gente do céu, não parava de chegar brinquedo. Passou o dia das crianças, tava chegando brinquedo ainda.
Tava chegando brinquedo, vocês têm uma ideia? A gente deu brinquedo no Natal, de tanto brinquedo que tinha. A gente conseguiu montar kit ainda pro Natal. Então, assim, foi uma mobilização, assim, de tanta gente. De tanta gente. Eu falei, meu Deus, né? Como eu sou de pouca fé. Porque eu lá dentro do carro chorando. Ai, Senhor, não quero mais porque não tem ninguém pra me ajudar. Ele falou, então o problema é esse? Toma, tá aqui. Tá aqui, ó. Te entrego uma equipe inteira pra te ajudar. Então a gente não pode perder essa força que vem do alto. Esse socorro que vem de Deus pra gente. E a gente não tá desamparado aqui embaixo. Nós não estamos. E aí aquele dia eu falei assim, meu Deus, Jesus tá comigo. Ele tá comigo. Ele tá mesmo. Ele está mesmo. E aí, depois dessa situação, eu passei a frequentar a escolinha. Passei a frequentar lá, comecei a virar tia lá. Foi um dos desafios, assim, maravilhosos da minha vida, porque eu vejo Jesus toda vez que eu entro lá. Porque lá é o amor, assim, sem preconceito, é o amor que você doa e você recebe muito amor. E aí Jesus começou essa transformação na minha vida. E eu passei por um processo durante a pandemia também, na empresa, que também ali Jesus sustentou muito a minha mão. A empresa, quando eu passei por esse processo de desfazer sociedades também dentro da empresa, eu tive um processo de sofrimento muito grande, pessoal. Muito grande. E aí eu pensei, na época, em desistir mesmo. Tipo assim, falar, olha Deus, eu acho que tá bem complicado, tá puxado. E aí Deus veio em sonho pra mim e falou, segura aí, porque aquele sonho é seu. Aquele projeto é seu. Então eu vou te ajudar. Tudo que tá lá dentro vai dobrar. Gente, e assim foi feito. E assim foi feito. Um dia eu acordei, eu estava em pé e tive uma visão de uma sala toda desenhada com céu. E aí eu falei assim pro pessoal lá do serviço, gente, eu vejo uma sala com céu, Sabe o que eu achei? Só que eu achei que Jesus queria que eu abrisse um lugar para fazer oração. E eu fui atrás de uma casa para poder fazer oração. Falei, vou alugar um espaço e vou fazer oração. E eu achei uma casa toda azul. Aí eu falei assim pro Mauro, vamos lá naquela casa? Falei, quero alugar aquela casa aqui pertinho da empresa, pertinho de todo mundo, vou fazer oração lá. Aí não deu certo. A moça não tinha aceitado do jeito que a gente tinha falado. E aí eu falei assim, vamos tentar falar com ela direto, né? Vamos tentar... Conheci a moça de uma lojinha que tinha do lado da casa lá que tava pra alugar, que fazia parte da dona da casa também. Aí a moça conseguiu até o contato do telefone da dona da casa. Olha isso. E eu tentando lá, falei, não, é isso que Deus quer de mim. Por isso que eu falo, a gente tem que se acalmar pra entender o que Deus quer da gente. O que Ele quer falar com a gente? Qual é a mensagem? Aí eu falei assim, não, Jesus falou pra mim, né, que Ele quer um lugar de oração. Quero alugar lá esse espaço porque eu tenho que levar todo mundo lá. A gente faz distribuição também de comida, de comida lá, de roupa, faz oração, nananã, tá bom. Aí, não deu certo. Aí eu tive um sonho. Eu tava descendo a rua da outra casa que eu morava, tava descendo assim, e eu escutei chamar de novo, Jaqueline de Matos. Do mesmo modo. Ele estava descendo e aí tinha uns moradores de rua e ele veio entre eles e aí ele disse assim, aquela casa não vai dar certo, porque eu não quero você lá, eu quero você na rua. Você tem que estar na rua, amando as pessoas na rua, não entre paredes. Eu não criei paredes, eu não criei esse templo que você está querendo construir. Você tem que distribuir esse amor lá fora. Vá até as pessoas. Não as pessoas virem até você. Vá até elas. Aí acordei. Ai, Jesus tá bravo comigo. Chorei.
Ali falei, chega, a casa não deu certo, não vai dar, não quero mais, mesmo que a mulher aceite agora, não quero mais, porque Jesus não quer isso de mim. Cancelei a casa lá também, nem deu certo, não deu certo mesmo, não deu certo a casa. E aí comecei uma reforma na empresa, que a gente começou a montar. Aí um dia eu tava na sala, já arrumando a minha sala, assim, aí meu pai falou, Jaque, por que você não troca a sua sala? Muda a sua sala pro fundo. Eu falei, tá bom. Quando eu coloquei o pé assim naquela sala, eu olhei e falei assim, meu Deus, é a sala do céu. A sala com o céu no fundo. É a sala que eu vi. E aí a gente, vamos procurar um papel de parede de céu. Achamos um papel de parede de céu. Achamos uma luminária de nuvem. A minha sala é toda de anjos e de nuvem. Tanto que o pessoal fala assim, nossa, parece o céu aqui. E assim foi feito. E na entrada, eu falei, Jesus esteja na entrada. E aí eu desenhei Jesus no monte, orando. Então, e consagrei a empresa a ele. Falei, isso aqui não é meu. Isso aqui é passageiro. Enquanto eu estou aqui nessa vida, eu vou honrar tudo que o Senhor me entregou. Mas no dia que eu for embora, isso não me pertence mais. Então que eu saiba utilizar tudo que Deus me dá nessa vida para poder ajudar, para poder transportar. Então assim, Jesus, ele veio para minha vida para mudar muita coisa na minha vida. Ele veio desde criança, eu sabia que eu tinha alguma coisa com a espiritualidade, mas eu não sabia o que era. E quando eu tive esse contato com Jesus, eu passei a querer saber sobre ele, a viver mais, a saber os passos dele, como foi feito, tudo que é documentário sobre Jesus eu assisto, tudo que fala sobre ele eu também escuto, as pessoas querem falar comigo sobre a Bíblia, eu escuto mesmo, hoje eu paro para ouvir, porque assim, porque ele existe, ele tá em espírito, perto de nós o tempo todo. É só a gente deixar. E ele guiou a minha vida. Ele guia a minha vida. Então, toda vez que eu falo, consagre sua vida a Jesus. Consagre seus planos a Jesus. Consagre. Porque isso é muito real. Jesus, ele é nosso amigo. Eu tô falando que eu tenho um grupo no WhatsApp. Gente, é sério. Eu tô com meu celular aqui, ó. Porque não deixa mentir pra vocês. Quer ver? Só pra vocês verem que não é mentira. Ó, eu tenho um grupo que chama Eu, Deus, Jesus, Maria e José. Eu, Deus, Jesus, Maria e José. Ai, como que é esse grupo aí? Pra quem quiser fazer. Ai, quero fazer um grupo com Jesus, né? Eu já ensinei umas colegas. E é assim, funciona assim. Eu montei esse grupo porque eu tenho outro número. Então eu tenho 2 números. Eu montei e aí fiquei com 2 números, depois saí de um número e fiquei só em um. Mas você pode montar com alguém e sair, pedir depois a pessoa sair, ou você tirar ela e ficar só você no grupo. E aí, o que eu fiz? Todo dia. Bom dia, Jesus. Bom dia, Deus. E, gente, eu mando o áudio mesmo. Vou lá no grupo. Bom dia, Deus. Sou eu, a Jaque. Ah, mas ele sabe quem é você? Sabe, mas eu falo pra ele que sou eu. Bom dia, Jesus, tudo bem? Bom dia, Jesus, como tá Maria? Gente, eu pergunto pra Jesus como tá Maria e José e falo ainda no final, manda um beijo pro apóstolo Paulo. Eu sou apaixonada pelo apóstolo Paulo, então eu sempre mando no final, manda um beijo pro apóstolo Paulo. Acho que o dia que eu desencarnar e morrer e não ver o apóstolo Paulo, eu vou ficar bem triste, bem chateada. Espero que ele já não esteja lá por lá, né? Olha eu querendo ver ele. Eu tô achando que vou pro mesmo lugar, né? Coitado de mim. Mas assim, eu vou lá, porque assim, a gente às vezes quer desabafar com as pessoas e às vezes a pessoa não tá bem, às vezes a pessoa não tá naquele momento, às vezes tá acontecendo alguma coisa, ou você desabafa pra pessoa errada. Sabe? Então, assim, a gente tem que pegar o hábito de falar com quem? Com Jesus, com Deus, gente. Deus é dono de tudo, do universo. Tudo tem Deus em tudo. Tem em tudo. Então, eu aprendi a conversar, sabe? Eu falo com Jesus como se eu estivesse falando aqui com vocês. Conversando com vocês, eu falo com Jesus. Jesus, eu tô muito brava. Tô muito brava. Hoje eu tô cansada. Nossa, você fala pra Jesus, tô cansada, me ajuda a me sustentar, me
eu sei que eu tô fazendo minha parte, agora eu não consigo mais daqui pra frente, eu preciso da sua ajuda. E aí é onde eu peço a ajuda dele, é onde eu sinto a intercessão da espiritualidade na minha vida, eu sinto Jesus próximo, minha casa, onde eu vou, tem Jesus, assim, físico. Ganhei esse quadrinho aqui que eu amo, mas eu tenho o quadro de Jesus espalhado pela minha casa, eu tenho o nome dele espalhado pela minha casa. Ah, mas por que você tem se Jesus está aqui dentro? Porque eu gosto de ver também, porque eu gosto de olhar e saber. As pessoas que entram aqui, às vezes a pessoa entrou, ela tá precisando dele. E talvez eu não vou falar dele pra ela, mas ela vai olhar e falar assim, nossa, faz quanto tempo que eu não falo com Jesus? Sabe? Há quanto tempo que eu não conheço ele? Há quanto tempo que eu não reconheço ele na minha vida? Ou talvez eu nem conheci ele ainda nessa vida. Então é importante a gente ter essa ligação. Ele é muito importante pra mim. Pra mim, assim, eu apresentei Jesus na minha casa, eu apresentei Jesus na casa da minha mãe. Quando eu comecei a fazer o grupo de oração, a gente não tinha esse hábito de fazer oração lá, e muito menos falar dele. A gente nem falava de Jesus lá. A gente nem conversava sobre isso. Hoje a gente fala de Jesus. A gente fala dele como se fosse alguém que estivesse chegando pra almoçar com a gente. A gente fez festa pra Jesus, a gente fez uma festa como se fosse de aniversário pra Jesus. Então ele tem uma importância fundamental na vida de todos nós. Então nós temos que tratar Jesus com muito amor e muito respeito. Com muito respeito. Sabe que é você vir com aquela... com tudo que ele passou, com tudo que ele sabia que ia acontecer com ele. Sabe, ele não precisava, assim, vamos dizer, né? Eu acredito que ele não precisava, assim. E ele fez por amor a gente. A todos nós. Se nós estamos aqui ainda, né? Ele fez isso por nós. Então, eu vendo, eu tive esse contato, eu tive provas concretas, não foi uma coisa que alguém me falou, ou alguém falou pra você, não. Eu não tô aqui pra, sabe, para as pessoas acreditarem ou elas gostarem. Eu tô aqui pra contar a minha história. Eu tô aqui pra contar o que Jesus transformou na minha vida. E continua transformando. Né? Eu peço muita sabedoria pra ele. E quando eu vejo... Jesus às vezes fala uma palavra assim, um negócio que ele falou, eu fico 3 horas meditando naquilo, eu falo, meu Deus, né? Eu ia ser que nem acho que é Mateus que ficava anotando e falava assim, mas por que, mestre? Mas por quê? Porque ele falava com tanta precisão as coisas e a gente que até hoje às vezes não entende, né? E a gente não compreende, a gente não traz pra nossa vida. Então eu acho que quando a gente se sintoniza com Jesus todos os dias, eu tava vendo um pastor quase agora falar, ele falou assim, eu oro o tempo todo, os meus amigos até sabem que eu estou o dia todo praticamente falando com Deus. E ele tá certo, porque nós estamos em contato com o divino o tempo todo. Você vai na rua hoje, as pessoas estão de mau humor, as pessoas elas estão bravas, elas estão desanimadas, não querem viver, elas não estão com vontade de viver. Elas não conseguem contemplar o algo belo da vida, sabe? E a gente precisa começar a ressurgir, a repassar essa história, a entender todo o processo, por que o Cristo veio, qual foi a mensagem, o que os discípulos fizeram. Trazer isso para as nossas crianças. O mundo está precisando de amor, gente. O mundo está precisando de amor. Que esse programa seja uma sintonia de Jesus com você. Não da Jaque, mas de Jesus. Eu só estou aqui intermediando para que Jesus possa chegar na sua casa. Para que Jesus possa chegar na sua vida e no seu coração, principalmente no seu coração. Para você que está assistindo esse programa hoje, para você que está ouvindo, vendo eu falar sobre isso, sobre o meu testemunho, eu tenho muitos outros, gente. Eu tenho muitos outros testemunhos da minha vida com Jesus, com anjos. Eu vou falar depois a minha história com anjos mesmo, sobre qual é a minha relação com anjos. E para vocês entenderem. Mas que Jesus seja o centro da sua vida.
Que ele seja da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, sabe? Que ele seja mesmo o caminho, porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão da vida. A gente precisa se alimentar espiritualmente, a gente precisa desse alimento espiritual. Está faltando isso pra gente hoje, né? E graças a Deus, é fácil? Não. Mas eu sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de conhecer Jesus. Eu sou muito grata a Jesus de poder falar em seu nome. Eu sou perfeita? Não. E nem você. Sou um anjo? Não. Nem você também. Mas eu tenho um amor enorme por Jesus. E esse programa aqui é dele. Que venham filhos dele, que venham irmãos que falem de Jesus, histórias que falem como conheceram Jesus. Se você tem uma história, como foi a sua conversão, como que é o seu testemunho, qual que é a sua relação também com a espiritualidade, qual que é o seu milagre, o seu maior milagre. Eu tenho o meu milagre. Gente, tudo que provém dos céus, tudo que provém de Deus, a gente quer ouvir, porque a gente quer alimentar essa fé em você. A gente está aqui para alimentar essa fé em você. E nós também precisamos alimentar essa fé, né? E eu gostaria mesmo de agradecer a Jesus por ele me dar essa oportunidade, por ele acreditar em mim, porque eu sou tão pecadora. Eu sou uma pessoa que ele sabe que todos os dias eu falo, desculpa, Jesus, a minha carne é fraca. E eu vou me corrigir nisso. Aprendo muito com ele. Consigo hoje ouvir muito mais a voz dele, assim, no meu coração, falando comigo. E eu sou muito grata a ele, tudo que ele proporciona na minha vida. Tudo mesmo. Jesus é tudo pra mim. Ele é meu amigo, ele é meu mestre, ele é tudo. Ele é minha orientação, ele é simplesmente tudo que eu preciso. E é com ele que eu caminho. Eu escolho Jesus. Eu sempre falo, eu escolho Jesus, eu escolhi ele pra minha vida e eu vou escolher sempre. E você também que ama Jesus, que você tem uma história com Jesus, que você de alguma forma... Ai, nossa, Jaque, tem uma história, aconteceu isso, e quero falar dele. Gente, vamos divulgar, vamos espalhar a mensagem, sabe, do Cristo. Vamos levar. Nossa, mas, eu sou católico, posso ir? Pode, claro, deve. Mas eu não sou do mesmo lugar que você vai. Gente, você também é de Jesus. Jesus é um só. Jesus não tá aqui Ele não veio aqui e falou, já que eu vou ser espírita, ou eu vou ser católico, ou eu vou ser... Sabe? E Jesus é um só. E eu amo Jesus tanto quanto vocês. E vocês amam Jesus tanto quanto eu amo. Então, o importante é que nós estamos ligados por ele. Nós estamos ligados pelo mesmo amor. Então, eu quero te convidar a fazer parte do Sintonia com Jesus. E que vocês conheçam esse programa lindo. Que nós vamos trazer tantas histórias que vai emocionar. Que vai fazer você acreditar em Deus. Que vai fazer você acreditar que Jesus é a maior salvação mesmo. É tudo que a gente precisa. É tudo que a gente precisa nessa vida. Tá bom? E antes de acabar o programa, vou tirar uma palavra aqui, que é um livrinho de minutos de sabedoria, que eu amo, que eu abro todos os dias. E olha o que fala aqui, ó. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais que seja forte, há sempre alguém mais forte que você. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acaba caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. Então a vaidade é coisa do homem, coisa que nós inventamos, e que a gente tem que aprender a ser humilde como Jesus veio, como nos ensinou, como ele deixou aqui uma lição para toda a eternidade aí pra gente, né? Então eu gostaria sempre de encerrar o programa agradecendo a Jesus,
que você também possa fechar seus olhos, se você quiser, agradecer a Jesus Cristo, a Deus por esse momento, com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus e Jesus. Amém. Obrigada, gente. E até o próximo Sintonia com Jesus. Não percam, tá? Um beijo pra vocês.